E aí, vamos falar um pouquinho de preposição agora? Preposição é um assunto importante, principalmente dentro de coesão. A gente já chegou a falar um pouquinho de preposição, um pouquinho de conjunção, um pouquinho de pronome, lá em coesão, lembra disso? Só que agora é hora de falar da preposição, beleza? Essa música não sai da cabeça, cara. Vai fazer o quê? Preposição. Vamos entender o que é isso? Vamos lá. Preposição é uma classe gramatical invariável, ou seja, ela nunca muda de forma e serve para conectar palavras a palavras, orações a orações, beleza? Normalmente palavras a palavras, mas também serve para ligar orações a orações. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Então vamos lá. Na prática, o que eu preciso saber de preposição, Pestana, para eu mandar bem na prova? Ultimamente, o que vem caindo sobre preposição é o seguinte. Primeiro, você tem que decorar todas as conjunções, ou melhor, todas as preposições. É o primeiro passo de tudo. Você tem que reconhecer uma preposição. Isso aí é básico. Você tem que reconhecer uma preposição. Outra coisa importante sobre preposição é o seguinte. A preposição tem embutido, normalmente, um valor semântico. Normalmente. E aí, as bancas pedem para você perceber esse valor semântico embutido nas preposições. Não são todas e nem em todos os contextos, beleza? Mas, em muitos contextos, principalmente em provas de concursos públicos, o cara pergunta o valor semântico da preposição. Outra coisa importante que você precisa saber sobre preposição, tá anotando, né? Isso aí, vai anotando. Outra coisa que você precisa saber é o seguinte, muitas vezes as bancas pedem para você substituir uma preposição por uma locução prepositiva. O que seria uma locução prepositiva? É um grupo de vocábulos que termina sempre em preposição e que tem valor de preposição, ou seja, tem o papel de uma preposição. Logo, seria bom que você conhecesse todas as locuções prepositivas. Só que são muitas, né? É difícil saber todas, mas algumas são muito frequentes em provas de concursos públicos, logo você precisa saber, é importante pra caramba. E é isso que a gente vai ver agora na aula de preposição. Vamos lá? Olho na telinha, vem comigo, vamos lá. A preposição é um conectivo, é um conector de termos e orações. Pode ligar uma palavra a uma palavra, um termo a um termo, né? Ou pode ligar uma oração a uma oração. Como eu já havia dito, a preposição é invariável, ou seja, não varia em gênero, não varia em número, não varia em grau, simplesmente não varia. E a preposição também pode apresentar matizes de sentido. O que significa? Significa dizer que dependendo do contexto, a preposição pode apresentar mais de um valor semântico. Beleza? Tranquilo? Um gramático que fala bem sobre os sentidos que uma preposição pode ter dependendo do contexto é o gramático Sacconi. Tanto que quando eu fiz a minha gramática, eu peguei o Sacconi e neste momento eu me baseei nele para escrever o meu capítulo de preposição. Beleza? Obviamente o Celso Cunha também manda muito bem em preposição. O Bechara, mais ou menos. Eu gosto mais do Sacconi e do Celso Cunha quando se fala em preposição. Beleza? Maravilha. Vamos lá. As preposições essenciais da língua portuguesa são a, ante, até, após, ou a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Tem até a musiquinha com isso, né? Só que como eu não gosto muito de musiquinha para ensinar, é uma questão mesmo de escolha, não é a minha praia, não consigo, eu fico tímido. O fato é, você tem que decorar todas essas preposições, que são chamadas de essenciais. Beleza? Decore essas preposições,
elas são muito, muito importantes para as provas de concursos públicos, quando trabalham principalmente coesão. Beleza? Se eu fosse você, eu decoraria todas as preposições. Na boa, na verdade, já era para você ter decorado as conjunções, desde a escola da tia Teteca, quando te ensinaram isso aqui. Tá certo? Existem outras preposições que são chamadas de preposições acidentais. O que seriam preposições acidentais? Eu não coloquei aqui no meu material, por isso eu vou só falar para você. Olha para mim então, vamos lá, se liga só. As preposições acidentais são alguns vocábulos que não são essencialmente preposições, mas que se comportam como preposições em determinadas situações. Por exemplo, eu digo assim, eu tenho você como amigo. Observe que nessa frase, eu tenho você como amigo, o como, que não é uma preposição essencial, de acordo com a listinha que a gente acabou de ver, nesse contexto se torna uma preposição. Por quê, Pestana? Porque, na verdade, equivale a uma preposição. Observe, eu tenho você como amigo equivale a eu tenho você por amigo. Beleza? Então, quando eu consigo substituir o como por dentro desse contexto, o como é uma preposição acidental. Ou seja, dentro daquele contexto, acidentalmente, o como é considerado uma preposição. Beleza? Tranquilo? Existem outras preposições acidentais? Cara, existem várias preposições acidentais. Por exemplo, se eu digo assim, ó, salvo ele, todos os outros foram expulsos. Esse salvo aí, né, exceto ele, esse salvo, exceto, são considerados preposições acidentais. Esse salvo é uma preposição acidental. Por quê? Porque salvo ele forma uma locução. E as locuções são iniciadas por preposições. Portanto, o salvo aí está ocupando o lugar de uma preposição qualquer, que poderia formar essa locução. Beleza? Tranquilo? Então, nesse caso, a gente diria, uma preposição acidental. Tá certo? Cara, a chance de cair isso, preposição acidental, é pequena, tá? Mas bastante pequena. Por isso, não vamos ficar aqui nos preocupando com minúcias desnecessárias. Só toco em minúcias quando eu já vi alguma coisa em prova de concurso, beleza? É isso aí, vamos trabalhar, olho na telinha. Continuando. No segundo pontinho, eu coloquei as locuções prepositivas. O que são locuções prepositivas? São grupos de vocábulos, são expressões que sempre terminam em preposição. Beleza? Por exemplo, a fim de é uma locução prepositiva porque é um grupo de vocábulos, é uma expressão que termina em preposição. Agora, o mais importante não é você identificar uma locução prepositiva gramaticalmente. O que o cara pergunta para você na prova é o valor semântico da preposição. É por isso que eu coloquei aqui as principais preposições que eu encontro em prova e vou dizer para vocês quais são os valores semânticos de cada locução prepositiva. O a fim de indica fim, ou seja, finalidade. Beleza? Vou até colocar aqui, finalidade. O além de dá a ideia de tempo ou lugar. O antes de dá a ideia de tempo. Depois de é uma locução prepositiva que também dá a ideia de tempo. Ao invés de dá uma ideia de oposição, contraste. Graças a dá a ideia de causa. Em via de dá a ideia de iminência. Às voltas com dá a ideia de participação, companhia, relação, alguma coisa assim.
defronte de da ideia de lugar, beleza? Vou puxar aqui a setinha, ó, lugar. A par de da ideia de ciência, conhecimento de causa, beleza? Vou botar aqui ciência, conhecimento. Através de da ideia de passagem ou meio, por meio de da ideia de meio, diante de dá uma ideia de lugar, a maneira de da ideia de modo, ao encontro de dá uma ideia de união, de encontro a da ideia de oposição, contrariedade, movimento contrário, então eu diria contrariedade, devido a dá uma ideia de causa, em frente de ou em frente a dá uma ideia de lugar ou assunto, vai depender do contexto, beleza? Normalmente dá uma ideia de lugar, mas pode indicar assunto. Em frente do que ela falou, ou seja, a respeito do que ela falou, em relação ao que ela falou, pode também indicar relação. Junto a, junto com, junto de, da ideia de companhia. Vou botar aqui cia, ponto, porque já não tem mais espaço aqui nesse mafuá. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Detalhe, estas são algumas locuções. Imagina quantas não existem. E tudo também vai depender do contexto para a gente analisar o valor semântico delas. Mas, creio que a maioria delas tem esses valores que eu coloquei. Continuando. Vou falar um pouquinho agora sobre algo chamado valores relacionais e valores nocionais. O que seria isso? Olha para mim rapidinho, se liga só, que eu tô meio carente, tô precisando falar com você, tá certo? Meu psicólogo, presta atenção. Vamos lá. Quando eu digo que a preposição tem um valor relacional, o que isso significa? Quando eu digo que ela tem um valor nocional, o que isso significa? Eu digo que a preposição tem valor relacional quando algum elemento, verbo ou nome exige esta preposição. Vou te dar um exemplo. Exemplo bobo. Quem mora, mora em algum lugar. Concorda comigo? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Concorda? Quem simpatiza, simpatiza com alguma coisa ou alguém. Concorda comigo? Então observe que algumas palavras exigem determinadas preposições. Por exemplo, eu digo assim, quem é paciente com. Quem é leal a. Quem é misericordioso é misericordioso para com. Às vezes tem duas preposições, né, uma ao lado da outra. O fato é, eu digo que a preposição tem valor relacional quando algum verbo ou nome exige tal preposição. Beleza? Caso contrário, eu vou dizer que ela tem valor nocional. Tá certo? Tranquilo? Então, fica com isso na cabeça e vamos entender melhor a partir de agora. Ah, antes, deixa eu te falar uma coisa. As preposições com valor relacional não têm valor semântico embutido. As preposições com valor nocional têm uma ideia de... tem uma noção, ou seja, tem um sentido, tem um nexo, um sentido embutido nelas. Beleza? Vamos entender isso na prática? Vamos lá, olha para mim, ou melhor, olha para a telinha, vamos que vamos. Vamos lá. Eu fui à casa de Luiz. Eu tenho duas preposições. A preposição a, que está rolando a crase, né? Lembra de crase? Rapidinho. Preposição a mais artigo a, normalmente.
Nesse caso aqui é um artigo de fato. A mais A. Eu tenho o que se chama de crase. Beleza? A mais A igual a craseado. Tranquilo? Maravilha. Então, esse primeiro A aqui é uma preposição exigida pelo verbo ir. Porque quem vai a algum lugar. Portanto, esse primeiro A é uma preposição com valor relacional. Tranquilo? Show de bola. Agora, a casa de Luiz. A palavra casa não exige a preposição de. A preposição de, portanto, se não é exigida pelo substantivo casa, eu vou dizer que a preposição tem valor nocional. E tem mesmo. Observe, quando você diz eu fui à casa de Luiz, é a casa que pertence a Luiz. Então esse de estabelece uma relação de posse entre os termos ligados por ela. Então o de estabelece uma relação de posse. Sairemos com você amanhã. Quem sai, sai. Portanto, o verbo sair não exige a preposição com, ela tem valor nocional. E dentro desse contexto, o com dá a ideia de companhia. Pestana, as preposições não têm só um valor semântico, né? Elas podem ter outros valores semânticos, não podem? Podem, com certeza. Tudo vai depender do contexto. Quer ver? Ó, olha para mim rapidinho, se liga só. Se eu digo assim, olha meu nobre, com dinheiro você pode entrar aqui. Sem dinheiro você não pode entrar. Então observe, com dinheiro você pode entrar, sem dinheiro você não pode entrar. Então qual é a condição para o cara entrar? Ter dinheiro. Então concorda comigo que com dinheiro seria uma locução adverbial de condição? E essa preposição com, por pertencer a uma locução adverbial de condição, fatalmente indica condição. Não indica mais companhia. Concorda? Então toda vez que você tiver uma locução adverbial de alguma coisa, causa, tempo, modo, dúvida, intensidade, o que for. Toda vez que você tiver uma locução adverbial e ela iniciar por uma preposição, o que normalmente acontece, tal preposição vai ter o mesmo valor semântico que a locução. Isso é um bizu porque, por exemplo, se o cara pergunta para você, sairemos com, como é que é a frase? Sairemos com você amanhã. Se o cara pergunta o valor semântico do com, você tem que ser malandro, você tem que pensar assim, bom, sairemos com você amanhã. Com você, locução adverbial de companhia, porque quem sai, sai... quem sai, sai, né? Mas aí eu quero dizer que eu saí com você. Se eu quero dizer isso, sair com você é acompanhado de você. Então, com você é uma locução adverbial de companhia. Opa! Se com você é uma locução adverbial de companhia, a preposição com tem fatalmente o mesmo sentido que a locução tem, ou seja, companhia. Beleza? Tranquilo? Fica ligado nesse bizu, hein? Tranquilo? Olho na telinha, vamos lá. Estudo português no EVP para passar na prova. Quem estuda português em algum lugar. Eu tenho aqui a preposição em mais o artigo o. Em mais o igual a no. É o que a gente chama de contração da preposição com artigo. Então vamos lá. Estudo português onde? Estudo português no EVP. No EVP seria uma locução adverbial de lugar. Portanto, você vai dizer que essa preposição indica lugar. Estudo no EVP para passar na prova. Observe que o para indica finalidade. Portanto, é uma preposição com valor nocional. Só que quem passa, passa em alguma coisa. Observe que essa preposição em aqui já não é igual a esse em aqui. Esse em aqui está sendo exigido pelo verbo passar. Então esse em aqui, na verdade, né, contração do em mais a eu tenho na. Esse em aqui, como é exigido pelo verbo, eu vou dizer que tem valor relacional, não nocional. Beleza? Show de bola. Continuando. Tenho admiração por pessoas carismáticas. Quem tem admiração por alguém. Observe que a preposição por
é exigida pelo substantivo admiração. Então, esse por tem um valor relacional, não tem valor nocional. Bebida alcoólica é impróprio para menores. Impróprio é um adjetivo que exige um complemento iniciado pela preposição para. Note que o para aqui é exigido pelo adjetivo impróprio. Então, para é uma preposição com valor relacional. Paralelamente a tudo isso, mantenho minha opinião. Observe que o advérbio está exigindo um complemento, iniciado pela preposição a. Essa preposição é exigida pelo advérbio paralelamente. Tem, portanto, valor relacional. Então, a preposição tem valor relacional quando é exigida por um verbo ou por um nome. Quando não, tem valor nocional e sempre vai indicar valores semânticos diferentes. Posse, lugar, companhia, finalidade, tempo e por aí vai. Beleza? Continuando a brincadeira, vamos lá. Importante. Verbos chegar, ir, voltar, levar. Eu coloquei isso aqui como importante pelo seguinte. A gente costuma usar a preposição em acompanhado desses verbos aqui. Eu cheguei em casa, eu fui em casa, eu voltei em casa, eu levei a garota em casa. Só que, na verdade, tais verbos exigem a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar, quem vai, vai a algum lugar, quem volta, volta a algum lugar e não em algum lugar. Quem leva, leva alguém em algum lugar? Não. Quem leva, leva alguém a algum lugar. Então, cuidado. Esses verbos exigem a preposição a, verbos que indicam movimento, normalmente, deslocamento. Segunda frase, observe. Ele tem de trabalhar mais ou ele tem que trabalhar mais? Qual seria a forma culta? A maioria dos gramáticos dizem que quando você tem o verbo ter seguido do infinitivo e no meio a preposição de, essa forma é a forma culta, é a forma preferida. Quando você usa o que, esse que serve como uma preposição acidental. Ou seja, ele não está errado, mas o ideal seria a preposição de. É engraçado que tem alguns gramáticos, como Manuel Pinto Ribeiro, que dizem que esse que está errado no lugar do de. Que é coloquial. Que é errado não, que é coloquial. Tá certo? Então, toda vez que você tiver o verbo ter ou haver, mais o de ou que, mais infinitivo, indicando obrigatoriedade, ele tem de trabalhar mais, indicando uma imposição, uma obrigatoriedade, os gramáticos são unânimes em dizer que a preposição de é culta. E há polêmica em relação à preposição acidental que. Alguns vão dizer que ela é coloquial, outros dizem que tanto faz. Tá certo? Fica de olho nisso. Já viu isso em prova de concurso, Pestana? Já vi as duas visões. Tanto encarando o de como a forma culta, como ignorando o fato de o que está nesse contexto. Beleza? Inclusive a prova da ESAF de 2012, prova recente, colocou tem que alguma coisa. E não foi considerado errado isso. Continuando. Somos em 10 lá em casa, estamos em 5 no carro. De acordo com os gramáticos, quando você usa o verbo ser seguido do numeral, ou o verbo estar seguido do numeral, normalmente o verbo ser e o verbo estar. Você não usa a preposição em para dar essa ideia de quantidade, beleza? Então, somos em 10 lá em casa, estamos em 5 no carro. Afinal, somos em 10 lá em casa ou estamos em 5 no carro? Muitas pessoas dizem somos em 10 e estamos em 5. Éramos em 4. Quando você usa o verbo ser ou o verbo estar e depois um numeral, você não pode usar a preposição em. Isso é o que ensina qualquer gramático da língua portuguesa. Então, estamos em 5 no carro, somos em 10 lá em casa, são formas incorretas. De acordo com a norma culta, você vai usar somos 10 lá em casa e estamos 5 no carro. Pô, Pestana, mas é feião. Meu camarada,
Eu vou fazer o quê? Os gramáticos ensinam assim, o que eu posso fazer? Beleza? Decora essa parada. Apesar de feio, é a forma correta. Vejamos agora outra frase. Está na hora dele falar. Ou está na hora de ele falar. Isso aqui é polêmico. Beleza? Isso aqui é polêmico. Por que é polêmico? Porque alguns gramáticos dizem que tanto faz você contrair a preposição ou não com outro elemento que seja sujeito do verbo no infinitivo. No entanto, a maioria dos gramáticos vai dizer o seguinte: diante de verbo no infinitivo, não pode haver contração. De modo que a única forma correta seria: está na hora de ele falar. Pô, Pestana, mas eu já vi alguns gramáticos conhecidos, alguns gramáticos de renome, falarem que tanto faz. Ou seja, é hora de ele ou é hora dele falar. É verdade. Por isso é que é polêmico. Quais são os gramáticos que dizem que tanto faz? Eu conheço dois grandes nomes que são Domingos Pascoal Segala e Evanildo Bechara. Esses dois gramáticos dizem que tanto faz. Está na hora de ele falar ou está na hora dele falar. Você pode contrair ou não a preposição com o sujeito do verbo no infinitivo. No entanto, saiba o seguinte, olha para mim rapidinho, se liga só. Até hoje eu só vi a ESAF trabalhar a visão do Bechara. Todas as outras bancas trabalham a visão tradicional, ou seja, diante de verbo no infinitivo, não há contração. Então está na hora de ele falar a verdade. Está na hora de o Brasil mostrar a sua cara. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Olho na telinha, vamos que vamos. Observe. Por, para, a, ao, sem, mais verbo no infinitivo. O que é isso, Pestana? Bem, 99% das vezes não é 100%, mas é um bizu maneiro. Quando você usa a preposição por, seguido do verbo no infinitivo, a ideia é normalmente de causa. Tipo a música do Djavan. Por ser exato, o amor não cabe em si. Ah, moleque! Cadê o cantor? Se liga na missão. Então, a preposição por, diante de verbo no infinitivo, indica causa. E a preposição para? A preposição para, diante de verbo no infinitivo, indica finalidade. Beleza? Para dançar o creu tem que ter disposição. Beleza? Então, para, diante de verbo no infinitivo, indica finalidade. O a, diante de verbo no infinitivo, indica condição e o ao indica tempo. Por exemplo, a persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A ideia de condição, ou seja, se os sintomas persistirem, o médico deverá ser consultado. Agora, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ou seja, enquanto os sintomas persistirem, o médico deverá ser consultado. Quando você usa a preposição sem antes de verbo no infinitivo, normalmente, não é 100%, mas é normalmente, indica condição ou concessão. Vai depender do contexto. Por exemplo, se eu digo assim, sem ter se preparado para a prova, conseguiu se classificar. A ideia é de concessão. Por quê? Porque são ideias opostas. Se o cara não se preparou para a prova, como é que ele conseguiu se classificar? São ideias opostas, beleza? Agora, condição. Sem se preparar para a prova,
não vai conseguir se classificar. Ou seja, se você não se preparar para a prova, você não vai conseguir se classificar. Percebe que o sem também pode indicar a condição? Então, cuidado. Isso aqui é um bizu maneiro e 99% das vezes dá certo. Não é 100%. Beleza? Mas funciona na maioria das vezes. Continuando. Coloquei uma questão para fechar o capítulo de preposição. Foi uma questão da banca FEC, Fundação Euclides da Cunha, da Universidade Federal Fluminense, lá do Rio de Janeiro, Prefeitura Angra dos Reis, administrador 2012. Observe, os mumificadores, ao abrirem os corpos dos faraós para retirar as entranhas, A preposição para indica a relação de. Observe o que eu acabei de falar. Note que o para vem antes do verbo no infinitivo. Concorda comigo? Se for possível substituir o para por a fim de, ele vai indicar a finalidade. Será que indica a finalidade? Vamos ver. Os mumificados, ao abrirem os corpos dos faraós, a fim de retirar as entranhas? É possível. Bom, se é possível, a ideia é de finalidade, ou simplesmente fim. Fim ou finalidade é a mesma coisa. Gabarito, portanto, letra C. Só um detalhe, rapidinho. Esse ao aqui, antes do verbo no infinitivo, dá a ideia de quê? Tempo. Lembra do bizuzinho? Vê se não vale. Olha aí, ó. Os mumificadores, quando abriam os corpos dos faraós para que retirassem as entranhas, para retirar as entranhas, observe que o ao poderia ser substituído por quando, né? Se desenvolvêssemos essa oração aqui. Portanto, o ao, antiverbo no infinitivo, indica tempo. Então, se o cara perguntasse, em vez da preposição para, perguntasse do ao, indicaria tempo. Tá certo? Então, isso cai bastante em prova de concurso público, esse tipo de questão de preposição. Beleza? Olha para mim, só para fechar. Tá tudo bem? Tá tudo safo? Tudo bem que é cansativo, às vezes a gente está cansado de um dia de trabalho, mas precisa ficar batendo a cabeça, às vezes, para fixar uma informação. Quero você na ponta dos cascos, beleza? Seja você homem, seja você mulher, seja você coroa, seja você novinho, novinha, eu quero ver você na ponta dos cascos, tá certo? Aula que vem, outra classe gramatical, surpresinha. Beijo no coração, fui.